Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? As coisas estão voltando à normalidade, né? Devagar a gente está conseguindo retomar a rotina. Não pode esquecer do uso da máscara, né, professora? Isso mesmo, é sempre importante lembrar de lavar sempre bem as mãos e ter o seu álcool em gel para passar nas horas que não estiver em casa, né? E ainda são tempos de distanciamento social, né? A gente já pode estar com as pessoas, mas sempre usando a máscara e fazendo o distanciamento social, porque a vacina ainda não chegou para todo mundo. Mas eu espero que já já todos estejamos vacinados e a gente comece aí a retomar a rotina sem máscara e voltar à vida normal. Mas por enquanto vamos tomar cuidado, né? A gente espera que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ana Carol. E eu sou a professora Janaína. E nós estamos juntos para mais uma aula do projeto Mãos na Massa, né? Isso. Nós somos do componente de língua estrangeira. E o nosso tema hoje, prof? A gente vai trabalhar um pouquinho com as mãos. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre as artes manuais, principalmente usando fios e linhas. E é por isso que a gente trouxe aqui algumas coisas que depois a gente vai falar por quê, né? Isso aí, bem legal trabalhar com fios, linhas, né? São muitas possibilidades, muitas possibilidades, isso mesmo. Antes da gente começar, então, vou pedir para você fazer as anotações aí, o seu registro, né, da nossa aula de hoje. Como de costume, então, a gente vai colocar a data e aí lá, mãos na massa, língua estrangeira. A gente vai dar um tempinho para você fazer isso, vai lá. Aê, muito bem. Então agora, prof, o que a gente vai utilizar nessa aula? Então, vamos para os materiais. É muito importante que agora você não precisa registrar esses materiais, a gente vai colocar aqui, aí depois, se você tiver aí na sua casa, você junta e faz com tranquilidade, tá? Mas nós vamos precisar de barbante, linhas diversas, tesoura sem ponta, régua, palito de sorvete, se você tiver. Se você não tiver, tudo bem. Caneta hidrográfica, que são as canetinhas, lápis, grafite, né, que é o lápis preto, borracha e papelão. Papelão dos diversos formatos, diversos tamanhos, que depois vocês vão entender um pouquinho por que a gente vai utilizar isso. Ficou curioso para saber? Já a gente vai contar. Mas antes, né, prof? Vamos conversar um pouquinho sobre essa coisa de trabalhar com linhas, com os fios, com o artesanato que utiliza esse tipo de material. Porque vamos lembrar que artesanato dá para fazer um monte de coisa com um monte de materiais diversos. Hoje a gente vai conversar sobre um tipo de artesanato que utiliza especialmente linhas e fios, né, prof? Isso mesmo. E é bom também a gente diferenciar um pouco das artes manuais do artesanato. O artesanato é sempre com alguma coisa que é local, né? Com alguma coisa que existe na região, um material que existe próprio na região, e ele vai se tornar um artesanato daquela região. E as artes manuais, elas vão ser variadas, né? Nós estamos falando agora especificamente dos trabalhos que são feitos com as linhas e com os fios, né? Legal. E você conhece aí alguém na sua casa ou na sua família que já tenha feito algum trabalho manual, que já tenha desenvolvido alguma coisa? Olha lá, tem uma dica que a gente deixou ali na imagem, que é alguém tentando aprender. E você aí, já tentou você aprender algum trabalho manual? Ou você já realizou algum trabalho manual? Você já fez alguma coisa? Eu sei fazer bordado, prof, um pouquinho só de crochê, mas bem pouquinho. Mas bordar eu bordo bem bonitinho. Ah, que legal. E hoje a gente vai aprender a fazer alguma coisa que a gente nem precisa tantos instrumentos, a gente vai ver que é super fácil de fazer, qualquer um pode fazer. E depois pode até se tornar alguma coisa que você pode aí comercializar ou trocar com seus colegas. Tem uma coisa legal que também é relaxante, né? Um tanto terapêutico, também, as pessoas né? costumam gostar para se acalmar, né? Para colocar o pensamento em dia. Também é um jeito bacana de fazer isso, né? Não e é da gente só... se concentrar também, né? Bem legal. Praticar aí para poder se concentrar um pouco mais. Vamos lá. Muito bem, então a gente trouxe aqui duas imagens para a gente começar a discutir, né? Conversar um pouquinho sobre o tema. Mas, olhando essas duas imagens, você já conseguiu aí passeando ou antes, né, da pandemia, quando a gente
podia passear aí pela cidade, mas você já observou em algum lugar na sua cidade algum tipo de arte manual como essa nas árvores? Você já viu isso na rua aqui, nas ruas de Curitiba? Já vi, prof. Lá em São José dos Pinhais, onde eu moro, tem um lugar que tem umas árvores assim, bem enfeitadas com esse crochê, bem legal. Que bacana. Então, essas imagens que a gente trouxe, na verdade, elas são imagens daqui da cidade de Curitiba. Elas foram feitas por uma senhorinha que ela tinha visto, na verdade, uma reportagem que estavam fazendo essa arte manual aí nas árvores para embelezar a cidade, e ela resolveu fazer isso na rua da sua casa. E a outra imagem que tem ali do lado também é no Museu Oscar Niemeyer, né, o mais conhecido como MON, Museu do Olho, que também tem algumas árvores que são assim enfeitadas com um crochê, né? Essa técnica ali é o crochê. Então é uma maneira também da gente embelezar um pouco mais, né, as ruas da cidade. Eu já passei por alguns lugares que tem, existe, né? E essa senhora foi motivada por uma novela, né, uma telenovela que acontecia alguma coisa nesse sentido, e aí ela se viu motivada porque sabia fazer crochê, achou que era uma coisa legal para embelezar. Mas tem mais por trás disso, né? Pois é, mas ela mal sabia que já existia uma outra coisa, um grande movimento artístico por trás disso, que é o chamado movimento Yarn Bombing, que já existia nos Estados Unidos, que começou com essa artista aí, a Magda Saeg. E ela fez isso lá no Texas em 2006. Caramba. Na verdade, ela fez algumas intervenções ali na cidade dela para poder instigar as pessoas, né, a ver se as pessoas também tinham isso. E ela começou a perceber que as pessoas também se sentiram motivadas a fazer isso em diversos lugares do mundo, e a partir disso ela criou esse movimento que se explodiu. É como o significado dele, na verdade, em inglês seria uma explosão de fios, né? Um bombardeamento de fios. E aí ela viu que começou a se difundir por várias cidades ao redor do mundo. Vamos ver algumas imagens? Vamos lá. Que legal, né? Então, olha lá na Áustria, né, em Viena, fizeram umas polainas para pôr na estátua. Ficou divertido, né? Em Xangai, na China, também existem alguns crochês, né, que foram feitos nas árvores. E a gente também trouxe algumas imagens de Nova York, nos Estados Unidos, que também fizeram isso em alguns postes, em alguns bancos, né? Aquela estátua que tá ali, ela tá inteira feita, coberta de crochê. E eu acho interessante, sabe, professora, essa imagem ali dos Estados Unidos, porque a gente vê que no meio do caos da cidade, né, do movimento do dia a dia, a gente tem alguma coisa para parar, para pensar o como aquilo ali também pode embelezar e pode também deixar a gente feliz em um certo momento. A gente vê uma coisa bonita, né, vê alguma coisa, uma expressão artística no meio ali daquela coisa do dia a dia, da confusão do dia a dia, também pode fazer alguém se sentir feliz, né? E que legal você se deparar com uma coisa assim na cidade, né? A cidade é sempre muito cinza, né? Essa coisa dos prédios, essa loucurada dos barulhos, dos carros, dos caminhões, e de repente você encontra uma arte, né? Que despretensiosamente, vejam lá que não tem muita combinação, né, prof? Cada um colabora lá com o seu pedaço de crochê feito, coloca na árvore, ou tem lá a ideia, como fizeram ali com a estátua, de colocar toda a estátua, né? De deixar ela toda coberta com o crochê. É um jeito de deixar o lugar mais agradável, né? E não só para você, né? Porque daí você acaba fazendo algo que vai impactar para outras pessoas, né? Veja lá, a pessoa que iniciou esse movimento, tenho certeza que nem imaginava que ele ia tomar proporções mundiais e que pelo mundo inteiro seria possível encontrar essa arte aí pelas ruas, né? Então, um movimento que começou lá com a ideia dela de querer embelezar esse local que era próximo dela, deixar ele mais gostoso de olhar, né? De deixar ele mais interessante, acabou virando um movimento mundial. Né? Todo mundo tomou conta, aí se apropriou, e aí o Yarn Bomb tomou conta de todo E como lugar. é engraçado a gente pensar nisso, né? Como pessoas de diferentes lugares do mundo podem ter a mesma ideia ou podem ter os mesmos sentimentos, né? Em relação a isso, essa expressão artística, essa veia artística, né? E quem sabe você aí também tem algum pensamento que acredite que não seja uma coisa que todo mundo, que algumas pessoas pensem e tenham em comum, mas quem sabe se você começar a fazer, apareçam outras pessoas que também pensem da mesma maneira e isso cresça, né? E possa virar uma coisa mais grandiosa, um número maior de pessoas. Foi a ideia do crochê, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Uma outra habilidade que você tenha para embelezar, de repente, primeiro só um espaço da sua casa, né? Pode começar pelo seu espaço, onde você fica, e aí pode sugerir para os familiares
quem sabe mudar um outro lugar, você pode colaborar e isso vai tomando conta, né? Quem sabe daí você não parte pra rua e devagar isso acaba virando um movimento bem grandão, né? É verdade. Mas faz tempo que a gente faz artes manuais, né? Que os seres humanos fazem isso, né, professora? E a gente trouxe até aqui um textinho que fala um pouquinho da importância, né, desse trabalho manual. Então acompanha lá comigo a leitura, olha lá. Em todos os tempos, o homem se manifesta pela arte, seja pela necessidade de buscar utensílios para a sua vida cotidiana, seja pela necessidade de se comunicar com o outro. Em sua manifestação artística, revela sua origem, tradição, seu modus vivendi e seu habitat. Ou seja, é a partir de expressões artísticas, como por exemplo a professora citou o crochê, que eu posso me manifestar, né? Que eu posso estar passando algum sentimento. Eu não preciso só falar ou escrever, mas a arte ela também transmite algumas emoções, né? E muitas vezes vai transmitir alguma coisa que tenha, que remeta à minha origem, que remeta à tradição aonde eu cresci, no lugar onde eu cresci, né? O modo que eu vivo. Quantas vezes quando a gente perguntou lá para você se você conhecia alguém que fazia algum trabalho manual, eu tenho certeza que milhares de pessoas pensaram, a minha avó ela fazia crochê, ou a minha mãe faz o tricô, um bordado, alguma coisa nesse sentido. Por que é isso? Porque vai remeter às nossas origens, né? A arte sempre faz esse movimento com a gente. Sim, mesmo pela necessidade, né? Se a gente for pensar lá nos seres humanos mais primitivos, que começaram a produzir coisas manuais por uma necessidade, tenho certeza que num dado momento eles começaram a perceber que não era só colocar alguma coisa para necessidade, né? E aí ele começou então a ter esse espírito artístico, né? Essa ideia de que dá para embelezar o que é útil, né? Tá aí um monte de utensílios que a gente usa, né? As coisas que a gente utiliza na nossa casa, quadros, mantas, né? Quantas coisas, né? Coisas que a gente até trouxe aqui para mostrar. Que às vezes poderiam ser diferentes ou nem tivessem utilidade. Vamos pensar num quadro na nossa casa, por exemplo. Qual o sentido real dele? Embelezar, né? Deixar aquele espaço mais agradável, mas Sim. Ele não é útil como um objeto para que a gente utilize no dia a dia. Ele tem mesmo esse objetivo de deixar esse ambiente mais agradável, porque ao longo do tempo a gente sentiu essa necessidade, né? Desse espaço que a gente ocupa todo o tempo ser agradável. E a gente está sempre tomando esse cuidado, né? Seja na mesa de trabalho, seja na escola, seja onde a gente está sempre colocando uma coisinha que tem a ver com a nossa personalidade, que fala um pouquinho sobre nós, porque deixa isso mais, o ambiente fica mais agradável, né? A gente se sente mais acolhido, mais se sente bem, né? Num lugar que está bem organizado. E sabe outra coisa que eu também penso, como isso traz pra gente também uma percepção do avanço tecnológico das coisas, né? Porque antigamente as coisas eram feitas mais manuais, né? A gente não tinha tantas máquinas, tantas coisas para fazer as coisas em larga escala. Hoje em dia existem aí as indústrias têxteis que fazem milhares de coisas que não são mais manuais. E às vezes a gente acaba perdendo de olhar essa peça, né, com cuidado, com toda a dedicação que ela foi feita, né, com carinho, com atenção, com todo um sentimento na hora que a pessoa estava fazendo aquilo, né, e que às vezes o avanço tecnológico não permite a gente olhar isso com cuidado. Então eu acho que também a gente traz isso para a gente ter esse olhar cuidadoso, né, com o resgate com essa questão do trabalho manual, da importância que ele tem, né, justamente nessa questão não só do embelezamento, mas também nas relações familiares, nas relações das pessoas, né? Quem faz, quem compra, quem utiliza, quem faz para si próprio usar no seu dia a dia. Então eu acho bem importante a gente pensar nisso também e resgatar o valor que isso tem, né? Na nossa tradição, na nossa cultura, no modo que a gente vive. Isso aí. Mas falando um pouco sobre aquilo que a gente comentou no início, sobre a diferença das artes manuais, né, dos trabalhos manuais e do artesanato. Então a gente vai ver que o artesanato tem as suas peculiaridades de cada região. Isso. Então tem regiões que tem um artesanato que é mais presente, determinado tipo, e aí a gente escolheu alguns que são especificamente com linhas ou fios, né? Fios. Então vamos ver um pouquinho sobre algum. Vamos ver se você já viu alguma coisa desse tipo. Se não viu, vai ter a oportunidade depois de pesquisar um pouco mais. A gente trouxe então primeiro a renda, né? Que remete muito ao nosso modo de viver brasileiro. Existem muitas rendeiras, né, no nosso país, espalhadas aí desde o Nordeste até o Sul, né? Tem muitas rendeiras na região litorânea, principalmente em Florianópolis, Santa Catarina.
e que fazem esse trabalho ainda hoje em dia, por mais que exista todas essas máquinas que fazem todo um trabalho têxtil, ainda existem, né, as rendeiras que fazem esse trabalho que é tão minucioso, tão delicado, fica tão bonito, né? E está presente aí na nossa cultura, na cultura popular brasileira. E é um patrimônio cultural, né? Ele conta a história do nosso país, né? As rendeiras aí têm toda uma história, tem sido feito um trabalho para que elas permaneçam, né? Para que esse trabalho possa ser repassado, para que as rendeiras não seja uma profissão que termine, né? Porque justamente como a professora falou, com as indústrias, esse trabalho manual, você pode imaginar que é lento, né? Então, por exemplo, para fazer lá uma toalha, você leva algum tempo, diferentemente do que acontece numa máquina que você programa lá e ela faz sozinha. Então, para que esse tipo de artesanato, né, que essa cultura não desapareça, esse trabalho de que as rendeiras continuem passando essa arte, né, continuem ensinando os mais jovens para que ela possa permanecer, tem sido feito, como a professora Jana falou, aí ao longo da nossa costa praticamente, né? Porque no Nordeste, aqui no Sul também, na costa, ali nas praias, a gente vai encontrar rendeiras que fazem esse trabalho. E ela se difunde difunde também em algumas músicas, em algumas poesias que são populares, né? Que são comumente cantadas aí em muitos lares. Isso aí. Esse aí é o que eu sei fazer, prof. Ah, e você sabia que é o que eu mais gosto dos trabalhos manuais? Eu acho o mais bonito de fazer. Que legal. Esse eu gosto também, mas não sei. Ah, o tricô, né? Tem uma diferença aí nesse tricô nas imagens que a gente trouxe, que é um tricô normal e o outro é aquele tricô, maxi tricô, né? Que ele é feito na mão. Você já viu esse tricô? Moda, tá né? super na moda agora. Bem legal as coisas que são produzidas a partir E até se você, uma dica, se você procurar aí na internet e tiver acesso, dá uma olhadinha no Maxi Tricô, que ele também tem alguns tutoriais que indicam como fazer. Legal. O crochê, eles são tão bonitinhos, eu né? Adoro. Então tá super na moda agora também fazer crochê, né? Fazer os vasinhos, fazer os bichinhos de crochê, né? O amigurumi, né? Amigurumi, né? Isso mesmo. E enfeitar a casa com crochê. O macramê também, né? O macramê é uma outra técnica utilizada, que ele é bem simples, porque ele usa um barbante bem também simples, nessa cor crua, e você pode enfeitar aí a sua casa, fazer alguns quadrinhos, assim, né? Como para pendurar, ou pendurar os vasinhos, fazer alguns para poder fazer os vasinhos também, fica bem bonito. Legal. E tem o tear, aí a gente trouxe um tear que ele é nas máquinas, né? Mas a gente também tem alguns teares que são menorzinhos que eu posso fazer coisas menores. Então tem desde os maiores, né, em larga escala, que eu posso fazer tapetes grandes, né? Ou fazer coisas pequenininhas também. A gente trouxe aqui uma mochila que ela é feita toda de tear. Que legal. Muito bonito. Falando em tear, então, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos lá? Vamos começar a fazer um tear, então? Esses materiais que a gente tem aqui são super fáceis e com certeza você tem na sua casa. Então eu vou mostrar agora pra vocês os materiais que a gente pediu lá no começo e agora só pra gente retomar e ver esses materiais. Então a gente tem aqui, ó, barbante, fios diversos. De qualquer tipo, qualquer né, tipo. Se você tiver uma lã em casa, um outro. O barbante é mais fácil de ter, né? Só tem que ser grossinho, né? Não pode ser tipo fio de costura, porque senão não rende. Dá pra fazer, mas aí vai ficar um tempão fazendo e não vai render. Então tem que ser um fio mais grosso, assim. Régua para você medir ali os pontinhos, depois a professora Ana Carol vai explicar. Um palito que vai facilitar quando você for fazer, né? A caneta para você marcar, a caneta hidrográfica. O lápis para você medir com a régua. E sempre usar uma tesoura sem ponta para poder fazer os pontinhos ali para você passar o fio, tá bom? Vamos começar então? Vamos lá. Então, olha lá, a gente vai montar um tear usando papelão e daí os fios para que possa montar. Ó, eu fiz já um tapetinho, ó, pequenininho, né? Porque daí eu fiz numa matriz pequena. O que a gente vai fazer? Pegar um pedaço de papelão, daí só lembrar que ele tem que ser firme, né? Porque você vai utilizar ele como uma matriz para poder fazer aí a sua trama. Aí, olha só, eu já trouxe uns aqui meio prontos para agilizar. A gente vai cortar o papelão, então, ó, eu escolhi um tamanho retangular assim. Você pode escolher o que você achar melhor, você é que vai decidir o tamanho. Eu só tô mostrando esse aqui como um exemplo, como um modelo, tá? E aí, olha só o que eu fiz. Eu vou marcar o papelão aqui, ó. Então, eu vou pegar a régua. E eu escolhi para esse tamanho aqui que eu peguei de papelão, esse retângulo, fazer uma distância de 1 centímetro na régua. Se você for fazer com um papelão bem grande, por exemplo, para fazer uma espécie de tapete maior mesmo, aí você vai precisar fazer uma distância maior na trama, porque quanto menor ela ficar, mais fechadinha fica o desenho.
Aí a gente pega a régua, então, e vai fazer uma marcação, ó. Só que a gente vai fazer uma marcação lá no comecinho da parte do papelão, aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai marcar. Eu escolhi 1 centímetro, então fiz as medições e marquei com o lápis de escrever. Eu vou dar uma marcada mais forte aqui com a canetinha para você entender como ficou, ó. Então, ó, eu fiz apenas um pontinho, né? Uma bolinha ali, para eu saber que tem essa marcação. Vou fazer isso na parte de cima, então nessa primeira borda aqui, e também vou fazer na outra. Então eu vou ter as duas extremidades aqui marcadas também, ó. Então aqui também eu fiz a mesma coisa, tomando o cuidado de marcar 1 centímetro. Feito isso, o que a gente vai fazer? Tô com o papelão marcado, eu vou pegar a tesoura e vou cortar até a marcação que eu fiz. Olha só como é que eu fiz. Então, você pega a tesoura e aí você corta somente até a bolinha, ó, né? Que foi a marcação que eu deixei ali, não pode ir até mais lá. E aí você vai fazer isso também dos dois lados, ó. Vejam aqui que eu fiz em cima e aí nessa parte de baixo, né? Fiz dos dois lados onde eu deixei a marcação. Por que eu fiz isso? Para poder passar a linha. Então, ó, peguei o barbante, olha só como a gente vai fazer. Eu vou encaixar ele nesse corte que eu fiz ali, ó, bem aqui no começo. Então, na primeira parte, eu vou deixar ele enganchadinho aqui, ó, desse jeito. E aí, eu vou colocar ele enganchado novamente lá do outro lado, ó. Vou fazer uma linha, uma reta de um lado pro outro. Aí, agora, ó, o segredo. Vou virar o papelão ao contrário. Olha que a linha que eu estou passando. Eu vou passar ela pro lado do vizinho aqui, ó, do meu espaço vizinho, ó, bem ao lado. Olha só como é que vai ficar aqui. E aí vai ficar assim. Pra quê? Pra quando eu virar, eu continue e passe novamente e faça a nova marcação aqui, ó. E vou sempre encaixar naqueles cortes que eu fiz com a tesoura, ó. Atrás, de novo, eu faço igual, ó. Eu trago o fio pro espaço vizinho, ó, e engancho ele lá para trazê-lo para a parte da frente e de novo eu vou colocar ele aqui. Vou fazer isso até o final e daí vou deixar a linha lá. Então, olha só, aí agora eu tô aqui com a matriz e a gente vai começar o trabalho de passar o fio para construir então esse tapete. Aí, olha só a ideia que a gente vai dar. Tem gente que quer passar, pode passar só o fio direto, que é um pouco mais trabalhoso, assim facilita. Isso aqui vai funcionar como uma agulha, né? Só que não tem ponta, nada, é o palito de sorvete. Aí, ó, eu fiz uma marquinha aqui, ó, com a própria tesoura, peguei assim a tesoura, mesmo sem ponta, e fiz uma marquinha aqui no palito de sorvete. E aí, coloquei a minha linha aqui só para ela ficar presa, ó. O barbante vai ficar preso aqui para ficar mais fácil para eu passar. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Presta atenção lá agora. Eu vou fazer como se estivesse costurando, só que eu vou passar pelas linhas. Então, olha só. Vou começar aqui pela parte de baixo. Então, ó, vou passar uma vez por baixo e aí uma vez por cima. Então, ó, esse fio passou por baixo. Agora eu vou passar ele pela parte de cima, ó. Então, a linha que tá aqui no próximo não vai receber embaixo, vai receber em cima. E o próximo eu passo então embaixo, como costurar mesmo, né, ó. Passei por baixo e, ó, começo a puxar o meu fio. E aí eu pego quantidade de fio suficiente para conseguir fazer bastante vezes esse movimento, porque a gente vai fazer isso várias vezes num movimento de zigue-zague, de um lado pro outro, ó. Peguei bastante linha lá. Então, vou chegar até o final da linha. E, ó, pra que ela não fuja, né, não se perca aqui, para que eu não perca o trabalho enquanto eu tô puxando, eu vou enganchar ela ali, ó, naquele espaço que eu deixei cortadinho. Então, ela vai ficar enganchadinha aqui, presa, e aí não tem perigo de eu perder ela ficar escapando. Vou fazer lá, continuar, ó. Passei pela parte de baixo, vou agora pular a próxima e aí vou passar embaixo de novo. Pulo a próxima e embaixo. Então, sempre pulando, alternando, uma em cima, uma embaixo. Alterna e aí
vai passando. Faz isso até chegar lá no final da sua matriz, lá no último fio aqui, ó. Então, fiz isso, vou passar de novo o cordão aqui, ó. Então, tá aqui o meu pedaço de linha que eu separei. Eu não fiz muito grande, você pode fazer maior aí na sua casa. Aqui é só para poder mostrar para você e te ensinar. Então, ó, passei uma vez. Então, viu lá agora que eu tenho uma matriz onde eu tenho aqui os fios que estão na vertical e esse que eu passei agora na horizontal, ó, alternando por cima e por baixo, como uma costura. Vou voltar fazendo a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu encerrei por baixo. Então, agora eu vou passar por cima para poder dar o laço aqui e enganchar. Então, ó, encerrei aqui por baixo. Vou começar, então, no próximo, passando a linha por baixo. E alternando, né? Um por cima e um por baixo. Então, ó, passei aqui. Também passei, ó, sempre deixando um por cima e um por baixo. O palito é bom porque te ajuda a visualizar, ó, tá vendo? Que eu tô deixando uma linha sempre por cima, uma por baixo, ó, alternando. E aí, vou trazendo esse fio pra cá devagar, até chegar no final de novo. Vou fazer isso até o final. E por várias vezes, porque eu vou finalizar esse tear, eu vou chegar até a parte de cima, ó. E aí, você vai fazendo esse trabalho de ir e vir. Vai passando lá o seu fio. Como a gente falou, é um trabalho que você precisa se concentrar, né? Ele demanda atenção. Você pode pôr uma música que você gosta, enquanto isso, vai escutando uma música e vai fazendo o teu trabalho aqui, ó. Fazendo várias vezes, e aí isso leva um pouco de tempo, que a gente não vai ter aqui agora, você vai ter algo já mais ou menos desse jeitinho que eu fiz aqui, olha só. Então, ó, eu fiz um pedaço e troquei a linha. Mas, professora, para trocar a linha, como é que eu faço? Bem simples, ó. Vou te ensinar agora. Viram que eu comecei com um barbante e coloquei essa outra linha aqui, ó, azul. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou cortar esta linha que eu não vou usar mais. Ah, já fiz a quantidade que eu queria para colocar azul. E vou colocar de novo o barbante para ir alternando, como se deixasse o tecido listrado. E eu posso usar outras cores também, deixar colorido. Aí fica como você achar melhor. E aí você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o barbante novamente. Eu vou pegar só um pedacinho aqui para te mostrar o exemplo. E aí você vai dar um nozinho aqui, ó, com a linha que você estava utilizando. Então, olha só, eu cortei aquela linha, ficou um pedacinho aqui, ó. Vou pegar o barbante que eu quero emendar e vou dar um nozinho aqui. E aí você faz o nozinho com cuidado, não pode apertar demais, né, para não estragar o trabalho. E faz um nozinho. Quando você der o nozinho, você vai ter emendado essa linha. Então, fiz o nozinho, ó. Aí você viu que sobrou, né, um pedacinho ali, porque você deixou um pouquinho maior para poder fazer o nó. Daí você vem aqui, corta bem rente, ó. Corta lá as duas pontas bem rente para deixar só o nozinho lá, porque ele vai ficar escondido depois do teu trabalho. E aí você vai começar tudo de novo. Trabalho continuo. Você só fez a emenda. Vai pegar o outro fio da outra cor que você escolheu e vai continuar fazendo o mesmo trabalho. E aí, ó, você vai finalizando e vai construindo o teu tear. No final, quando você chegar aqui no final, você amarra a linha do mesmo jeito. Só fazer a amarração e tirar o papelão, porque daí você não vai usar mais. E ele fica como uma matriz para você poder fazer um outro trabalho. E aí, prof, gostou? Nossa, eu adorei. Já quero fazer em casa. Tô pensando aqui em fazer tapete, fazer tapetinho pra pôr em cima das coisas, até pra pôr na parede, eu acho que fica bonito, né? Isso aí. Eu pensei Muito em fazer legal. um pro meu gatinho ficar em cima ali, achei bem legal, né? Fica bonitinho. Aí tem que fazer maior, é só aumentar o tamanho do papelão. O papelão você pode fazer de diversos formatos, isso, né? do mesmo jeito. Bom, então é isso hoje, né, prof? É isso, espero que tá vocês tenham gostado. Nossa aula já tá terminando. Aproveitem as dicas. Se quiserem mais coisa, procurem na internet, que com certeza tem mais tutoriais para fazer mais tear e mais trabalhos manuais. Com certeza vocês vão achar. Isso aí. Fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.